Bom dia, galera. Vamos lá. Como na aula de geografia de ontem, vamos começar fazer do mesmo jeito que a gente faz em sala de aula, né? Vamos trabalhar a parte do livro, marca-texto, etc. Nessas aulas assim mais humanas dá pra gente trabalhar bem, conversando assim, tete a tete, pra gente não perder o nosso contato visual, se a gente esquecer na minha cara feia de coronavírus, né? E minha voz linda e maravilhosa, parece do Roberto Carlos, depois de ter passado por essa pandemia. Olha só, então, mesma coisa, vai lá, corre, dá um pause aí no vídeo, pega o livro, pega o marcador de texto ou lápis, que eu vou ficar guardando aqui, vai lá. Valeu, olha só. Abre aí na página 44, tá? 44 do livro. Vamos começar um novo período histórico aí. A gente acabou de sair da crise da Idade Média. Foi os primeiros conteúdos que nós trabalhamos, né? Lembra? A crise da Idade Média, a peste negra, a grande fome, né? Problemas de seca, revoltas como as Jacqueries, não é isso? E era um período controlado tanto politicamente como ideologicamente pela Igreja Católica. Né? A gente viu isso, que a Igreja Católica ela tinha uma grande força. Por quê? Naquele momento do feudalismo, o poder era concentrado nas pessoas que tinham um maior número de feudos, que a gente pode falar basicamente que eram terras, né? E a Igreja Católica era a maior detentora de terras daquele período ali. Então, consequentemente, era a instituição mais poderosa. Então, tudo que era voltado para a educação, para a arte, ciência, etc., era voltado para o lado religioso, né? Fosse fazer uma pintura, uma escultura, se fazia de pinturas e esculturas de santos, etc. As explicações para os fenômenos da natureza eram voltados para o lado religioso também. E os renascentistas, não que eles não fossem religiosos, não que eles não fossem católicos, eles eram sim católicos. Né? Tanto que alguns vão ser grandes pintores de quadros de Madonas, por exemplo. Né? Madonas é a Virgem Maria, não é isso? E eles continuavam sendo católicos, mas eles vão ter um outro paradigma para poder centralizar a estrutura deles de cultura, de ciência, que vai ser a valorização do ser humano. Né? Além de ter o viés religioso, nós vamos ter também agora a valorização do ser humano como sujeito artístico, como sujeito histórico. Tá? Por isso que essa fase também a gente inicia com o nomezinho de humanismo. Esse humanismo aí é a nova visão de um mundo onde nós vamos valorizar também o ser humano. Tá bom? Vamos lá, então, um novo modo de pensar, olha só. Aqui o primeiro parágrafo é basicamente o que eu já expliquei para vocês. Ó. Na Europa medieval, os estudos e o conhecimento eram dirigidos pelo clero. Para os clérigos, quem eram os clérigos? Quem pertence ao clero, sublinha, o mundo deveria ser compreendido a partir da fé e da religião, e a vida deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus, que era tida como centro do universo, visão teocêntrica. O que quer dizer isso aí? Quando a Igreja Católica ela passa a comandar a ideologia, os pensamentos, etc., durante o período medieval, a gente tem o chamado teocentrismo. Teo é uma palavra que significa Deus, centrismo, centro. Ou seja, o teocentrismo, Deus era o centro de tudo. Então, tudo que eles faziam era voltado para o lado religioso, para Deus, né? Para os santos, etc. Então, parágrafo de baixo aí, sublinha. Essa forma de ver e guiar o mundo já não correspondia às transformações que estavam em curso na Europa. Ou seja, essa forma de valorizar tudo que vinha da religião, já estavam transcorrendo assim, surgimento da burguesia, dos grandes comerciantes, então já estava ficando uma visão meio ultrapassada, tá? Aí tá lá, desde o século XI, sublinha, ó, como a urbanização, expansão do comércio, enriquecimento da burguesia, nesse contexto surgem novas ideias, especialmente no campo da educação. É nesse contexto aí, galera, que vai começar a surgir as ciências que a gente está acostumado a ver, história, filosofia, né, literatura, matemática. Não que vai começar a surgir, mas que elas vão ganhar maior preponderância e maior importância, tá? Então lá, não precisa sublinhar não. E pretendia renovar os estudos por meio da valorização de outras áreas de conhecimento, como história, filosofia, literatura, retórica, matemática. Com esse objetivo, sublinha. E para se diferenciar do homem da cultura medievais, muitos intelectuais e artistas foram buscar inspiração no período considerado por eles de grandes realizações e esplendor, a antiguidade clássica. O que esses caras vão fazer? Como basicamente eles acreditavam que a cultura, a arte que era feita na Grécia e Roma antiga, a antiguidade clássica é Grécia e Roma.
Lembra aquelas estátuas que a gente trabalhou no passado? Onde os músculos, a parte anatômica das esculturas era perfeita, né? As veias saltando das mãos, né? Aquilo ali eram estudos durante muito tempo que os gregos e romanos faziam. E durante a Idade Média isso é perdido. Então, por que esse período é chamado de Renascimento? Porque esses caras acreditavam o seguinte: foi feita uma arte na Grécia e Roma, e durante o período medieval essa arte praticamente desapareceu, e agora ela voltava a aparecer de novo. Então era o renascimento daquela arte que era feita pelos gregos e pelos romanos, beleza? Por isso que esse período ele também é chamado de renascimento, que era uma forma de voltar a fazer aquilo que os gregos e os romanos faziam e que durante o período medieval praticamente não teve nada produzido daquela maneira. Então daí o nome ser renascimento. Professor, eles copiavam? Não, eles não copiavam, eles se inspiravam no que era feito em Grécia e Roma antiga, tá bom? Vamos lá. Parágrafo de baixo, sublinha. Esse movimento intelectual e cultural que expressava um novo modo de pensar do homem moderno surgiu na Itália, tá? Então a gente vai ter ali o Trecento, Quattrocento, Cinquecento, né, que são italianos, não é isso? E vão ter fases do Renascimento dentro da Europa e basicamente dentro da Itália, que vai ser o berço do Renascimento cultural, vai ser a Itália, falou? Aí tá lá. E fins do século XIV, início do século XV, sublinha, que ficou chamado de Renascimento. Vira a página aí. Por que Renascimento? Eu já acabei de explicar para vocês, né? A história lá de que a cultura, a arte, cultura surgiu na Grécia e Roma Antiga, durante a Idade Média, como se houvesse morrido, desaparecido, e voltou a renascer durante essa nova fase histórica que a gente está vendo, né? Então vamos lá. Por que Renascimento? Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Um segundo problema. Acharam esse parágrafo? Beleza, vamos lá. Um segundo problema é acreditar que qualquer expressão cultural possa surgir fora de seu tempo. Sublinhe. Ainda que os renascentistas desejassem fazer renascer a cultura greco-romana, o que eles de fato conseguiram foi criar um estilo artístico que logicamente retomava alguns valores e procedimentos da cultura greco-romana, mas que expressava algo novo. Ou seja, eles não copiavam o que os gregos e romanos faziam. Eles se inspiravam nas obras dos caras para poder produzir uma nova forma de arte, uma nova forma de cultura, beleza? Aí aqui está a escultura de Michelangelo, Pietà, é o que a gente está falando. Olha como é que volta, vocês estão vendo aqui, ó? Olha como é que volta a estrutura da anatomia humana, os músculos, olha como é que a leveza do tecido, né? Sobrepõe dentro de uma pedra, de uma escultura, né? Então era isso justamente que eles estavam sentindo falta, dessa valorização dessa cultura aí, tá bom? Vira a página aí, 46, pra gente ir pro finalzinho desse primeiro conteúdo, né? A próxima aula a gente já entra em Renascimento nas Artes e Ciências. Então o que vai ocorrer, gente? Na página 46 a gente começa assim, o que foi o humanismo? Tá? O humanismo a gente já colocou no início da aula, seria a valorização do ser humano, né? O ser humano passou a fazer parte de toda essa produção artística e desse período também cultural, falou? Então o cara começa, ó. O período de grandes transformações pelo qual passava a Europa propiciou o nascimento de uma nova forma de pensar, sublinha. O humanismo, movimento intelectual do Renascimento. Para aí. Então o humanismo era o movimento intelectual do Renascimento, onde o ser humano passava a ser valorizado, o uso da razão, do pensamento, não é isso? Então voltando, ó, que surgiu nos centros urbanos da Península Itálica, pode ver que na Itália também que surge o humanismo. Sublinha, ó, o humanismo voltava-se para a busca do conhecimento sobre o ser humano e a natureza por meio da investigação, da observação e da crítica, valorizando a razão e o raciocínio lógico. Então, o que acontece? Ele buscava o conhecimento, olha lá, o cara já bota, ó, sobre o ser humano. Então, o ponto principal, deixou de ser religioso, agora eles queriam o conhecimento de nós, seres humanos. E da natureza, ou seja, dos fenômenos, chuva, vento, sol, dos fenômenos naturais, né? Por meio da investigação, então os camaradas começavam a investigar por que aconteciam determinados fenômenos, né? Da observação, observando os fenômenos, observando tudo que ocorria ao nosso redor, valorizando a razão e o raciocínio, ou seja, eles começaram a raciocinar. E muito daquelas questões que a Igreja Católica colocava, né? A gente até brinca, porque tá chovendo, porque Deus quer, né? Então esses camaradas começaram a contestar esse tipo de situação que estava vendo ali naquele momento. Não, de novo, que eles não deixaram de ser religiosos, eles acreditavam numa força maior e etc. Pode ver que em nenhum momento a gente está falando de crítica à religião. Eles estão falando de uma nova forma de fazer arte, tá? Então, parágrafo de baixo, sublinha.
Os humanistas defendiam que as pessoas deveriam deixar de lado a submissão, a devoção religiosa como centro da existência. Então deveriam largar um pouquinho aquele centro religioso ali e passar a ver outras vertentes da construção do conhecimento, né? Aí o cara bota, a vida contemplativa da época medieval, sublinha, ó, para assumir uma postura mais ativa, inventiva e observadora e capaz de usufruir do mundo e do seu tempo. Então o ser humano tinha que ser capaz de observar e usufruir, raciocinar, utilizar tudo aquilo que estava ao nosso redor a seu favor, né? Assim, pode sublinhar, em substituição à visão teocêntrica que a gente viu no início da aula, né? Os humanistas defendiam, olha outra palavrinha, o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Colocava o homem como centro do universo, a palavra antropo, né? Você lembra da ciência? Antropologia, antropo, ser humano, tá? Então, antropo, ser humano, centrismo, centro. Então, para esses humanistas, tinha que haver a troca do teocentrismo da igreja, onde Deus era o centro de tudo, para o antropocentrismo, onde o ser humano deveria ser o centro das investigações, da ciência, das obras e etc. Falou? Tanto que aqui olha de vocês, aqui na página nós temos o chamado Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, né? O Homem Vitruviano, ele era muito utilizado por Leonardo da Vinci nas suas obras, etc., né? A gente já pode comentar depois na aula com mais profundidade, onde o ser humano ele passava a ser o centro mesmo. O Homem Vitruviano, essa aqui está cortada pela metade, mas se ele continuasse aqui, ele teria mais duas perninhas aqui, mais duas aqui desse lado. Ele era uma composição de várias posições, né? Beleza. Galera, eu tenho que terminar o vídeo por causa do tamanho dele. Fazer o seguinte, na próxima aula que a gente voltar de história, não tem exercício ainda, porque a gente tem que continuar a matéria, a gente já entra falando dos grandes pensadores desse período, Copérnico, Galileu Galilei, Paracelso. A gente fala primeiro da ciência, para depois a gente entrar falando dos grandes inventores, Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci, tá? Então a gente encerra por aqui, continue se cuidando, não larga os estudos, continua no ritmo para a gente não perder esse foco. Falou? Até amanhã, ou até os próximos capítulos aí, que eu não sei quando é que a gente retorna com história no Fundamental 2, mas acredito que o mais breve possível. Falou?